Que golaço foi esse do Endrick, hein? O moleque simplesmente resolveu calar o Bernabéu e deixou todo mundo de boca aberta, até o Ancelotti. Mas espera aí, você acha que foi só talento puro? Não foi, não. Tem coisa nesse lance que pouca gente percebeu, e hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos detalhar cada jogada, cada toque, e entender como esse menino, com apenas 18 anos, está se esforçando muito para começar a fazer história do futebol. Afinal, não podemos negar que esse garoto é iluminado. Então, pega a pipoca porque hoje tem análise de qualidade aqui. Só que antes de deixar aquele like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. Endrick entrou em campo e mostrou que é um verdadeiro predestinado. A pressão do Bernabéu, as expectativas de uma torcida acostumada a craques lendários, nada disso intimidou o garoto. E foi logo na primeira jogada que ele tentou e fez. A confiança transparecia em cada toque na bola, mesmo com toda a atenção de um jogo que parecia fugir do controle. Era um confronto complicado pelas oitavas de final da Copa do Rei contra o Celta de Vigo. Já parecia aquele roteiro dramático que os merengues adoram, mas foi justamente nesse cenário que Endrick brilhou. Ele foi chamado quando a bola literalmente queimava e não decepcionou. O primeiro gol veio como uma pintura. Endrick recebeu, levantou a cabeça e disparou de fora da área, sem chances para o goleiro adversário. Foi aquele tipo de gol que te faz levantar do sofá, sabe? Mas o mais impressionante veio no segundo gol, um toque de calcanhar genial, mostrando a frieza e o instinto de um atacante diferenciado. A defesa adversária nem teve tempo de reagir, e o estádio explodiu. Agora, deixa eu te contar um detalhe que pouca gente percebeu nesse lance. Endrick não olhou para o gol. Ele sabia exatamente o que fazer, como se tivesse calculado tudo milimetricamente. Isso não é só talento, é algo maior. São aqueles pequenos gestos que mostram o porquê de ele ser considerado uma escolha divina para o futebol. E não é só a torcida que está de olho nisso, viu? Os números falam por si. Com essa atuação, Endrick se tornou o terceiro melhor atacante da Europa em média de gols. É um garoto de 17 anos já fazendo história, gente. O mais fascinante é pensar que, por trás desse talento todo, tem muito trabalho e determinação. O pai de Endrick, claro, está em êxtase com o que o filho fez no Bernabéu. Mas quem acompanha de perto sabe que isso não é obra do acaso. É treino, é foco, é personalidade. Ele é aquele tipo de jogador que, mesmo com tão pouca idade, já sabe que precisa correr, marcar e lutar pelo time, independentemente das adversidades. E falando em adversidades, vocês já perceberam como a relação dele com o técnico Carlo Ancelotti é interessante? Apesar do relacionamento ser aparentemente frio, Ancelotti confiou no garoto no momento mais decisivo do jogo. Essa confiança foi retribuída com 2 gols que, no fim das contas, salvaram não só o Real Madrid, mas talvez até o próprio cargo do técnico. Olha como o futebol é paradoxal, né? Um jovem de 17 anos, que teoricamente deveria estar aprendendo, foi quem segurou a bronca em um dos jogos mais tensos da temporada. Mas calma, porque a gente ainda nem chegou no ponto mais interessante dessa história. Sabe aquele detalhe que transforma um bom jogador em um verdadeiro craque? Fica ligado, porque vamos explorar isso agora. Se o primeiro tempo dessa história foi sobre os gols incríveis do Endrick, agora vamos olhar mais fundo. O que faz esse garoto tão especial? Afinal, o que está por trás dessas jogadas que parecem simples, mas são incrivelmente eficazes? Primeiro, o Endrick não é só um atacante com bom faro de gol. Ele tem algo raro no futebol: a capacidade de decidir jogos em momentos de extrema pressão. O Mr. Chip, que adora soltar essas estatísticas incríveis, trouxe um dado que diz muito sobre o impacto do Endrick no Real Madrid. Ele se tornou apenas o 5º jogador na história do clube a marcar 2 gols em uma prorrogação. E, olha só, os outros nomes dessa lista são simplesmente lendas.
Santiago Bernabéu, Sotero Aranguren, Santillana e Cristiano Ronaldo. Ou seja, o moleque já tá escrevendo seu nome ao lado de monstros sagrados da história merengue. E vamos combinar, não é só marcar gol, né? É como ele marca. No segundo gol, aquele toque de calcanhar, isso não é só habilidade técnica. É instinto, é leitura de jogo, é a tal da inteligência espacial que poucos jogadores têm. Ele consegue ver o que ninguém mais viu e executar com precisão cirúrgica. É coisa de craque. Mas sabe o que é ainda mais incrível? A mentalidade dele. Endrick não é aquele jogador que se esconde. Ele quer a bola, ele pede, ele se apresenta. E isso é ainda mais impressionante considerando o cenário que ele encontrou no Real Madrid. A gente sabe como é difícil para jovens talentos se destacarem em um clube com tantas estrelas, com uma torcida exigente e em um estádio que pressiona como o Bernabéu. Mas Endrick parece se alimentar disso. É como se ele precisasse da pressão para jogar ainda melhor. E por falar em pressão, dá para imaginar o peso que foi colocado nos ombros desse garoto quando ele chegou? Apesar disso, ele não só lidou com isso, como se tornou decisivo. Lembra o que o técnico Ancelotti falou sobre ele? Mesmo com a relação aparentemente fria entre os dois, Endrick respondeu com profissionalismo e maturidade. Ele mostrou que não é só um jovem promissor. Ele já é uma peça fundamental para o time. Agora, tem um detalhe curioso nisso tudo. Os 2 gols de Endrick não só garantiram a vitória do Real Madrid, como também deram um respiro para o próprio Ancelotti. A pressão sobre o treinador era enorme, e a gente sabe como é difícil segurar a barra em um clube gigante. Mas, no fim das contas, foi o Endrick quem salvou o dia. Imagina o peso disso na cabeça do garoto? E mesmo assim, ele lidou com tudo como se fosse veterano. Ah, e sabe qual é a comparação que tá rolando? Muita gente tá falando que ele lembra o Cristiano Ronaldo nos primeiros anos. Não pela técnica em si, mas pela ansiedade positiva, pela vontade de provar que pode ser o melhor em campo a cada toque na bola. É aquele tipo de jogador que não se acomoda, que quer sempre mais. Então, a gente tá vendo o início de uma história que promete ser gigante. E você, o que acha? O Endrick já tá no caminho para ser um dos grandes ou ainda falta provar mais? Deixa aí nos comentários, porque eu quero muito saber a sua opinião. Ah, e antes de sair, não esquece de fortalecer aqui com aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui a gente tá sempre trazendo o melhor conteúdo para você. Fechou? Até a próxima, pessoal!